Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grandes coisas tem feito o Papai por nós, por isso somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja em cada coração. Louvado seja Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel 10. Ezequiel 33, a partir do versículo 10. Ezequiel 33, a partir do verso 10. Tu, pois, ó filho do homem, diz à casa de Israel: assim falai vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nos desfalecemos nele, como viveremos então? Disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrerás e não viverás? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aqui era o homem dizendo, recebendo, reconhecendo os teus pecados. É Deus fazendo com que o homem reconheça os teus pecados. Louvado seja Deus. Aqui o papai dizendo, fazendo com que ele reconheça que diante dos pecados dele ele está desfalecendo, está morrendo, está deixando de viver. Louvado seja Deus. Aqui o papai está dizendo: disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Aqui é o Pai, aqui é Deus, falando comigo e falando com você, que Ele não se compadece da morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do ímpio, do pecador, do incrédulo, mas que o ímpio se converta do teu caminho. O Pai, Ele pede para mim, pede para você ensinar o pecador o caminho certo que ele deve seguir, para que ele venha abandonar os teus pecados, para que ele não venha morrer nos teus pecados. Mas Ele não manda você se compadecer, Ele não manda você rir. Ele fala que nem Ele se compadece da morte do ímpio. Por que que você quer se compadecer? Por que que você quer fazer chocarice? Você quer desejar a morte do pecador? Se o papai fala que Ele próprio, Ele quer que o pecador se converta dos seus maus caminhos e viva. O papai, Ele fala que Ele quer que o pecador viva. Louvado seja Deus. O papai pergunta para o pecador: por que razão morrerás, ó casa de Israel? O papai pergunta para o pecador, para o incrédulo, para o ímpio: por que razão morrerás? Porque com certeza aquele que vive no pecado, pela palavra, não sou eu que falo, não vai ter vida, morrerás.
Louvado seja Deus. Só que tem muito cristão, tem muito ser vivente desejando a morte ao teu próximo, esperando a morte do teu próximo. O papai fala que nem ele se compadece com a morte do ímpio, ele não se compadece. O papai se entristece, o papai não aceita a morte do ímpio. Ele quer que o ímpio viva, se converta, se regenere dos seus maus caminhos. Por que que você fica esperando a morte, desejando a morte, querendo a morte do teu próximo? Louvado seja Deus. Aqui no verso 13 fala assim: quando eu disser ao justo que certamente viverá, ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todos da sua justiça, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Não adianta um justo achar que vai praticar iniquidade e vai viver, porque o papai, é a Bíblia falando que você morrerá. Louvado seja Deus. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça. Louvado seja Deus, não sou eu, é a palavra que está falando. Que o seu pecador se converter do caminho do seu pecado, o Senhor fará justiça perante a ele, restituindo esse ímpio penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Se aquele ímpio que você está desejando a morte dele, se aquele ímpio, aquele pecador que você está esperando a morte dele, se ele se converter nos caminhos, certamente ele viverá e você morrerá. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Porque o Senhor vai fazer justiça sobre a vida dele. De todos os seus pecados com que ele pecou, não se fará memória contra ele juízo e justiça. Fez, certamente viverá. O Senhor fará com que ele viverá. O Senhor fará justiça. É a Bíblia, é a boca de Deus falando comigo e com você. Agora, ai de você que estiver desejando a morte a qualquer que seja. Ai de você se estiver esperando a morte de quem quer que seja. Louvado seja Deus. A justiça pertence a Deus, não pertence a mim nem a você. A justiça pertence a Deus. E aquele que anda com justiça, aquele que anda com o mestre, pode ter certeza que aquele que te desejar um mal, o Senhor fará justiça por você, porque você está sendo justa. Você está deixando o papai julgar. O julgamento vem dele, não vem de você. Louvado seja Deus. Toda vez os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é o que não é reto. Nós não temos que julgar o que eles pensam, o que eles falam. Nós temos que julgar a nós mesmos. O papai manda que cada um julga a si próprio. Cada um julga a si mesmo. Louvado seja Deus. Desviando o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. Não cabe a mim, não cabe a você julgar. Cabe a nós pregar a palavra. Cabe a nós ensinar tanto o justo como o injusto. Tanto o ímpio como o pecador.
Cabe a nós ensiná-los, pregar o evangelho, mas julgar só pertence a Deus, não pertence a mim nem a você. Louvado seja Deus. Desviando o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. Pronto, é a própria boca de Deus falando. Não precisa nem eu, nem você estar olhando para ninguém, julgando o proceder de ninguém. Cabe a Deus. A própria palavra já está dizendo, morrerá nela. Então, vamos falar do evangelho, vamos pregar, vamos ensinar o que é certo, mas nunca ficar julgando. Louvado seja Deus. E convertendo o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isto mesmo. Se um ímpio se converter do caminho dele, da iniquidade dele, ele viverá por isso mesmo, pela mudança, pelo arrependimento, pela vida correta que ele seguirá. Ele viverá nela, ele estará com ela. Será mais do que vencedor na face da terra. Então, quem sou eu? Quem é você para estar julgando uns aos outros? O papai manda que nós julguemos a nós mesmos. Louvado seja Deus. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isso mesmo. Portanto, você que está aí juntamente com a pastora, se inscreva no canal, se inscreva na minha página, Pastora Terezinha de Jesus. Cada dia uma palavra de ânimo, cada dia uma palavra fortalecedora para mim e para você, para aquele que está necessitando. Ajuda a pastora a levar o ID. Se inscreva aí, dê o teu joinha, compartilha. Quantos nesse momento estão precisando de ouvir uma palavra? Compartilha, ajuda a levar o evangelho. Louvado seja Deus. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos e a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. O papai está dizendo para cada um de nós julgar a nós mesmos, corrigir a nós mesmos, se santificar a nós mesmos e parar de desejar a morte ao nosso próximo. O papai, ele fala que ele é um justo juiz. Ele vela por mim e vela por todos. A Bíblia fala que o papai vela por nós. Então vamos acreditar nisso. Vamos acreditar que o papai tem força e poder para consertar o ser humano. O papai, ele tem força e poder para entrar com a salvação em cada coração, em cada lar, em cada vida. Vamos acreditar desta maneira. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Vamos falar do amor de Cristo. Vamos falar que fiel é só o papai, só Ele é fiel. Ele é fiel para conosco. Vamos fazer aquele que está caído, entristecido, abatido, se levantar, dando glórias, glórias e glórias ao papai. Que o Espírito Santo de Deus te ilumine. Agradeço a tua companhia, a tua presença aí no canal. Que o Espírito Santo de Deus te ilumine, te fortaleça e te guie, não só agora, mas todos os dias da tua vida.